Capítulo 9. Lu bateu na minha porta. Os convidados chegaram. Ela avisou de forma seca. Será que Lu ficaria brava comigo por muito tempo? Será que me empurrariam mais para Ben? Como será essa noite? Um sucesso ou um fracasso? Fui até a sala de jantar delicadamente, odiando tudo por dentro. A minha delicadeza sempre se misturou com meu ódio, e isso sempre me fez ser Karina Jordan. Você está linda, elogiou meu pai me olhando. Minha mãe só me olhou e não disse nada. Olhei para os convidados, sorri e fui cumprimentá-los. A mãe de Ben usava um vestido de onça que não caía tão bem em seu corpo gordinho. O senador parecia odiar usar terno e estava sem gravata. Na hora de cumprimentar Ben, ele me segurou pela cintura e sussurrou em meu ouvido. Linda é pouco. Balancei a cabeça e o olhei confusa. Ele sorria, como se o que acabou de ter dito fosse algo normal, mas não era e não podia ser. Ele não estava apenas me chamando de linda, ele estava tentando me conquistar, e ia fracassar por dois simples motivos. O primeiro é que quando nos conhecemos ele mostrou total interesse em outra, que ele mesmo afirmou amar, e o segundo motivo eu já fui conquistada por outro alguém. Nos sentamos, minha mãe ao lado de meu pai, em uma ponta, e o pai e a mãe de Ben, um ao lado do outro, e na frente deles estavam eu e Ben, um ao lado do outro. Karina, a Lídia tem uma escola de meninas, comentou minha mãe, e eu dei um leve sorriso, daqueles que se dão apenas por educação. Ah, é? Olhei para a Lídia, que tinha acabado de descobrir o nome. Que legal. Estava combinando com sua mãe de você fazer terapia lá, contou Lídia e Ben riu. Uma terapia sempre é bom. Comentei sendo politicamente correta, literalmente, e olhei para Ben, que tentava segurar o riso. O seu trauma foi muito grande, argumentou o senador um pouco menos sério. Foi. Concordei apenas por concordar. Vamos mudar de assunto, propôs meu pai se colocando pela primeira vez desde o início. Sim, concordei mais uma vez. Essa é a minha tática em todos os eventos. Apenas concordar. O que você pretende fazer depois que acabar a escola? Perguntou Ben. Eu olhei por alguns segundos e questionei dentro de mim o porquê da pergunta, já que ele sabia a resposta. Se ele queria chamar minha atenção, certamente estava fazendo da maneira errada. Você sabe, respondi mais secamente do que deveria, mas pelo menos respondi. Nossa, parece que nossos filhos são mais amigos que imaginamos, comentou minha mãe em um tom brincalhão para quebrar o clima tenso. Pois é, disse Lídia, levando na brincadeira e rindo. Desviei o olhar e voltei a comer. A comida é mais importante do que esse povo chato, isso eu posso afirmar sem qualquer dúvida. Vamos brindar, chamou meu pai e todos levantaram as taças. Ao poder, afirmou o senador e brindamos. Como assim ao poder? Eu amava ter o poder, ou apenas pensar que tinha o poder, mas a vida política não me agrada. Enfim, isso acabou. Assim que eles foram embora, eu suspirei e fui para o meu quarto. Eu quero o Leonardo. Afirmei isso a mim mesma umas 10 vezes. Ouvi um barulho vindo da porta-balcão. Era como se alguém estivesse batendo contra o vidro. Olhei e levei um susto quando vi Leonardo na sacada. Corri para abrir e ele me agarrou, me empurrando para dentro, em um beijo mais que perfeito. Eu precisava de você, ele comentou em um sussurro, e eu o puxei ainda mais para mim. Eu estava morrendo de saudades. Afirmei meus beijos. Ele parou de me beijar e me olhou nos olhos. Você me deve um passeio de balão. Sim, eu devo, eu disse e dei um leve sorriso. Ele mordeu os lábios. Amanhã você vai me pagar o que deve, ordenou em tom brincalhão. Não posso, lembrei em voz alta. Por quê? Perguntou me puxando pela cintura como se ainda existisse algum espaço entre nós. Porque eu tenho aula amanhã e meus pais vão estar em casa, expliquei. Tinha que ser eu, para estragar um momento como esse, por causa de colégio e família. Karina, fugir não é um problema para nós, argumentou Léo. Ele não sabe como eu adoro quando me chama de Karina. Eu sorri. Realmente. Comecei a falar quando Leonardo me puxou para um beijo, e dessa vez foi mais intenso e mais quente. Ouvi o salto da minha mãe batendo contra o chão de madeira. Me soltei de Leonardo. Você precisa ir embora. Observei-o puxando até a janela. Ele saiu e minha mãe entrou. Não consegui conter minha cara de pânico. Nossa, Karina, parece até que vi um fantasma, ela disse me olhando e se sentou na minha cama. Estava apenas pensando na vida, mãe, expliquei e me sentei ao lado dela. A vida é mesmo assustadora. Minha mãe pode ter vários defeitos, porém está sempre assim, pronta para o que der e vier. Isso é uma grande qualidade. Como você consegue? Questionei me lembrando de suas atitudes. O quê? Sei lá, você está sempre forte, decidida. Comentei em forma de elogio. Aprendemos com o tempo, mas tem mulheres que não são como você, discordei, e tem meninas que não são como você, comentou, e eu concordei. Mãe, a olhei nos olhos, você já se apaixonou pela pessoa errada?
Perguntei curiosa. Eu queria saber como minha mãe trataria o assunto Leonardo Cardoso e Karina Jordan juntos. Todo mundo já se apaixonou pela pessoa errada. Sim, mas alguém que seus pais não aceitassem ou que fosse mais velho. Tentei explicar de uma forma que não desse tão na cara, mas que fosse algo que a deixasse chocada. Nós achamos que os pais não vão aceitar, mas a verdade é que nós que fazemos a nossa vida. Ela respondeu sincera. Suspirei. Foi o que eu disse para não deixá-la sem resposta, mas ela falou e não concluiu nada. As palavras dela não fizeram sentido na minha cabeça, ainda mais por eu saber que ele não era apenas um cara mais velho, e sim um criminoso. Boa noite, querida, desejou se levantando. Boa noite, mãe. Antes de ela fechar a porta, Karina chamou. Oi. Olhei. Se você está apaixonado pelo Ben, não tem problema. Ele é quase perfeito. Ela explicou e um leve sorriso apareceu em seus lábios. E eu sorri de volta. Não é ele, mãe. Neguei. Ok. Disse e fechou a porta. Balancei a cabeça e até ri da situação. Não era o Ben. Era alguém muito, muito além do que um dia o Ben poderia ser para mim. Era o amor da minha vida. Olhei pelo vidro da sacada para ter certeza que Leonardo havia ido embora. Então fui me arrumar para dormir, pois no dia seguinte tinha aula e eu precisava manter a pose de Karina Jordan. Estávamos na nossa escada, conhecida como Escada da Fama, quando Jéssica chegou. Eu não acredito que você não me contou, exclamou Jéssica injuriada com uma revista na mão. Não te contei o quê? Perguntei sem entender. Ela não me contou algumas coisas nas quais eu tinha o direito de saber. Você ficou com o mascarado e todos querem saber o nome dele, afirmou toda curiosa. Minha raiva por ela subiu a cabeça e eu não aguentei. Jéssica, exclamei me levantando. Cale a boca, ordenei e ela me olhou confusa. Eu sei sobre você e Mark, informei. A cara que ela fez de espanto já comprovou mais ainda. Ah, sabe? Balbuciou. Eu só quero saber uma coisa. Por que você mentiu? Perguntei afuzilando com o olhar. Eu nunca me senti tão traída e tão nada como me senti quando os vi no baile. Porque eu sabia que você ia ficar triste. Eu não sou uma idiota qualquer para ficar triste por qualquer coisa. Estou com ódio de vocês. Gritei sem me incomodar que as pessoas estavam prestando atenção. Ela suspirou triste. Me perdoa, Karina. Implorou e eu pude ver que se arrependia do que tinha feito. Não, neguei e balancei a cabeça negativamente. Por favor, implorou novamente. Se você gostasse dele de verdade ou tivesse consideração pelo quanto o amei, teria vindo falar comigo antes de ficar com ele na minha festa. Expliquei e uma lágrima saiu de seus olhos. Mas ela começou a falar e eu interrompi. Você está expulso da minha vida e do meu grupo, ordenei. O meu coração doía por imaginar os dois juntos. Aconteceu meio que do nada. Tentou argumentar, uma argumentação hipócrita. Sexo não acontece meio que do nada. Agora vai embora da nossa escada que você escolheu não fazer mais parte. O ódio em meu olhar era inegável, mas a tristeza da minha alma estava bem escondida. Ela saiu andando e parecia triste. Eu voltei a me sentar. E suspirei irritada. Meus olhos estavam cheios de lágrimas e afirmei a mim mesma que eram lágrimas de raiva, mas na verdade me doía. Eu não acredito que ela fez isso, comentou Ana, pasma com tudo. É o mandamento do nosso grupo, afirmou Fernanda, achando Jéssica uma idiota. Você sabia que Mark tinha voltado? Perguntou Bia me olhando e foi a única que não falou mal de Jéssica. Respirei fundo pensando em uma resposta bem Karina Jordan, mas fui sincera. Pior que não. Neguei me sentindo humilhada. Na hora da saída, tudo pronto para hoje à noite? Perguntou Ana ansiosa. Tentei me lembrar, mas fracassei na tentativa. O que tem hoje à noite? Perguntei rindo. A festa do pijama. Tradição de todos os anos, explicou Fernanda sem entender o porquê de eu não lembrar. Ah, claro que está, afirmei sorrindo, e elas pularam de felicidade. Droga, nem lembrava dessa bendita festa do pijama. E quem tinha marcado essa festa bem para o dia de hoje? Cheguei em casa e fui correndo olhar nas minhas anotações. E bom, eu tinha marcado a festa do pijama para hoje. Fiquei um pouco desesperada com tudo e fui pedir ajuda para Lu. Lu, chamei entrando na cozinha. Oi, ela perguntou sem olhar para mim. Eu tinha esquecido da festa do pijama. Comentei. Eu não esqueci, está tudo encomendado. Explicou. E eu sorri. Ai, obrigada. A abracei por trás, feliz. Mas ela não retribuiu o abraço. Talvez ainda estivesse brava. Ainda tem alguns problemas que preciso resolver, como por exemplo, Leonardo virá hoje à noite. Nós não poderemos fugir. Mesmo que a ideia pareça fofa, eu preciso manter a minha amizade com as outras meninas mais forte do que nunca. Tem a questão de minha família me empurrar para o Ben. Ah, tem também o problema com a Jéssica e Mark, que está mais ou menos resolvido. E por último, o problema com Lu. Eu, hein? Até cansei tantos problemas e zero soluções. Não saí a tarde inteira da frente da janela esperando que ele viesse. Foi inútil. Ele não apareceu.
As decoradoras chegaram, disse minha mãe batendo na porta. Nem sabia que minha mãe já estava em casa. Ok, já estou indo lá, gritei ainda olhando pela janela. Vem no meu quarto antes de começar a arrumar a festa, ela disse e eu fiquei até curiosa. O que ela quer me falar? Olhei a janela pela última vez e saí do quarto. Chegando no quarto da minha mãe, olhei em volta. Pense em um quarto perfeitamente perfeito. Então pensou no quarto da minha mãe. Ela com um gesto me indicou para sentar na cama. O que foi? Indaguei estranhando. Existem coisas que não planejamos, comentou. E perguntei, apressada para arrumar a festa. O seu pai está muito doente. Desabafou de uma vez e quase em um sussurro. Meu pai o quê? Questionei como se o mundo estivesse acabando e meu coração já estava em cacos. Os médicos disseram que tem cura, mas é grave. Amanhã embarcamos para os Estados Unidos. Ela explicou tudo de uma vez só com a intenção de sofrer menos. Eu vou junto, afirmei sem querer discussão sobre o assunto. Era a vida do meu pai. Não vai, discordou me olhando com ternura. Por que não posso ir? Questionei com lágrimas pelo rosto. Porque não podemos abrir mão do seu futuro e não sabemos quanto tempo durará o tratamento. Ela disse e pela primeira vez vi minha mãe chorar. E se o tratamento não funcionar? A olhei desesperada. Vai funcionar, ela afirmou tentando parecer forte. Tomara. Desejei mais que tudo na minha vida e ela me abraçou. Melhor você ir arrumar as coisas para a festa. Observou e engoliu em seco. Vou cancelar a festa. Garanti como se não tivesse cabimento. Não precisa. Vou fingir que está tudo bem? Perguntei meio sarcástica, mas sem graça. É bom. Ela respondeu e eu fiquei sem reação. Seria mais fácil cancelar a festa. Expliquei me levantando. Seria mais fácil se eu não te contasse. Retrucou. Eu gostava de falar com a minha mãe. Ela sempre me fazia pensar. Saí do quarto dela e me fechei no meu quarto. Chorei amargamente. Nunca tinha tido medo de perder meu pai, mas agora só consigo pensar em como seria a minha vida sem ele. Me levantei assim que lembrei das decoradoras. Fui correndo até a sala de cinema e no caminho sequei as lágrimas. Desculpem a demora. Lamentei entrando na sala. Sem problema, senhorita Karina. A Luciane já foi falando onde era para colocar cada coisa. Disse Bianca, responsável. Ai, que bom. Falei dando um leve sorriso para tentar parecer feliz. Joguei uma piscadela para a Lu, agradecendo, e ela desviou o olhar. Estava tudo até que arrumado e bom. Eu posso admitir que Lu fez um bom trabalho coordenando aquele pessoal. Arrumei uma coisinha ali, ajeitei outra coisinha aqui e estava tudo perfeito. Eu não conseguia parar de pensar no meu pai. Fui até o escritório, onde minha mãe e o assistente do meu pai resolviam as coisas da empresa e da viagem do dia seguinte. Oi, querida, disse minha mãe me olhando e tirando os óculos. Onde está o meu pai? Perguntei quase sem forças. Ele já está vindo te ver. Respondeu triste. Suspirei um tanto aliviada. Ainda bem, eu disse e dei alguns passos para trás antes de me virar e sair pela porta. Fui até meu quarto me arrumar para a festa do pijama. Aliás, era a única coisa que estava resolvida em minha vida. Já estava de pijama quando ouvi as batidinhas no vidro e meio tristeza pude sorrir. Abri para Leonardo e logo me desfiz em lágrimas. Ele me abraçou. O que foi? Perguntou. Meu pai está doente? Balbuciei quase sem ar. O abraço de Leonardo me dizia: Ei, eu estou aqui, vou te proteger. E isso era maravilhoso. Leonardo me levou até a cama e me ajudou a sentar. Mas o que ele tem? Ele perguntou preocupado. Acho que pela minha choradeira deu para perceber que era algo mais grave. Ao certo, eu não sei, mas amanhã ele embarca para os Estados Unidos para o tratamento. Expliquei, ainda em cacos. Estava chegando 1 milhão de problemas os quais eu não conseguia resolver. Nossa, ele comentou meio sem jeito e sem saber o que dizer. A pior parte é que o tratamento pode dar errado. Me levantei. Tem que dar certo, afirmou Léo esperançoso e eu comecei a andar de um lado para o outro. Espero que dê, eu disse, e parei de andar para tentar me acalmar. Se você quiser ficar sozinha, começou a falar e eu olhei. Eu não quero ficar sozinha, o interrompi. Ficar nessa casa, nesse mundo, não estava dando certo. Eu estava sofrendo mais a cada momento. E sei que a festa do pijama viraria um chororô, pois eu não conseguiria segurar. Eu quero sair com você desse mundo, que está dando tudo errado. Concluí e olhei para a porta. Mas você não acha melhor ficar com a sua família? Perguntou Léo, ainda confuso com a minha decisão. Lá embaixo, olhei. Vai acontecer uma festa do pijama como se estivesse tudo bem. Ele me olhou surpreso e parecia tentar definir se era uma boa ideia. Espero me trocar. Léo deve estar me achando louca e que foge dos meus problemas. Assim, do nada, mas admito que eu não consigo viver sob pressão. Ele engoliu em seco e ficou processando todas as informações enquanto eu fui no closet e me arrumei. Voltei e ele sorriu. Você está linda. Elogiou tentando me deixar feliz. E claro que conseguiu.
Obrigada, sorri levemente. Você tem certeza que não quer ficar com seu pai? Perguntou mais uma vez para garantir. Fugir dos problemas. Qual parte ele não entendeu? Eu não sou boa em enfrentar os problemas que aparecem em minha vida. Comentei e ele concordou com a cabeça. Prometo não te trazer muito tarde. Prometeu. Dei de ombros e fui em direção à sacada. Olhei pensativa. Como você desce? Perguntei olhando lá para baixo. Pelo amor de Deus, Karina, exclamou. Não estamos nem a 2 metros do chão. Comentou e eu revirei os olhos. Não consigo, afirmei sem nem tentar. Eu não gostava de adrenalina. Eu vou primeiro e depois te ajudo, ele disse e eu concordei com a cabeça. Leonardo fez tudo parecer tão simples que até me empolguei. Ele estava usando uma camiseta polo azul escura, que o deixava ainda mais bonito. Tentei descer o mais devagar possível e sem fazer nenhum barulho, o que foi um fiasco, pois uma de minhas mãos escorregou antes da hora e acabei caindo em cima do Leonardo. Droga, reclamei saindo de cima dele. Você está bem? Ele perguntou se levantando em um pulo só. Eu fui um fiasco. Comentei e ele riu passando seu braço por meus ombros. Não foi não, discordou, balancei a cabeça. Na verdade eu tinha sido, mas como ele era apaixonado por mim ainda não vi meus efeitos. Como vamos sair do condomínio? Perguntei olhando. Eu sempre era a que coordenava tudo, porém quando estava perto de Léo, só queria que ele me guiasse pela vida. Acho que ele não percebia isso. Mas como ele, eu era totalmente vulnerável. Em outros momentos, isso me daria medo, mas com ele, me sinto estranhamente confortável. Já tenho tudo aqui, ele disse, apontando para sua cabeça. Ah, imagino. Dei risada. Vem logo, ele disse me puxando pela mão. Corremos pelo condomínio como duas crianças que brincam de pega-pega, mas a verdade é que estávamos fugindo dos problemas que eu, como sempre muito madura, não queria enfrentar. Onde estamos indo? Perguntei quase morrendo de tanto correr. Vamos à casa de um amigo meu para buscar um carro, explicou. Léo sempre pensava em tudo, enquanto eu era sempre a dramática da situação. Ah, mas os seguranças não podem me ver, afirmei preocupada. Não tem problema, é só você ir deitado no banco de trás, comentou. Ah, não vou no banco de trás. Neguei parando no meio do caminho. Ah, Karina, o que foi agora? Parou e me olhou. Eu não quero ir no banco de trás. Para de ser boba, ele disse e saiu andando. Nossa, obrigada pela consideração. Quase gritando e corri atrás dele. Ai, ai, viu? Ele disse após dar uma gargalhada. Não tem graça. Caminhamos por alguns segundos até que chegamos na casa do amigo dele. Pronto, ele disse pegando a chave no bolso e abrindo o carro. Não acredito que vamos de Camaro. Comentei olhando surpresa o carro que era um Camaro vermelho e parecia novinho. Qual o problema? Ele perguntou abrindo a porta e percebendo minha expressão. Não acho que vai chamar muita atenção? Achei que você sempre chamasse muita atenção. Comentou, sem ligar muito. Eu dei uma leve risada. É sério, Leonardo. Crianças devem ir no banco de trás. Ele continuou com suas graças e abriu a porta, me ajudando a entrar. Essas coisas só acontecem comigo. Comentei e deitei no banco. Verdade. Ele concordou com a cabeça. Léo arrancou o carro quando paramos na portaria. Ele abriu o vidro, mas usava óculos escuros. Aliás, como Leonardo conseguia sempre entrar e sair do condomínio sem que ninguém o percebesse? Boa tarde, senhor, disse o segurança para Leonardo. Boa tarde, Léo disse e o portão se abriu. Na verdade, o sol já estava se pondo, então seria quase boa noite. Leonardo fechou o vidro e saímos do condomínio assim que ele virou a rua. Bem para frente, me chamou e parou o carro. Me levantei e, com um pouco de dificuldade, fui para o banco da frente. Pronto, agora a criança está no banco da frente, brincou e eu dei um empurrãozinho em seu braço. Bobo, comentei colocando o cinto. O que você quer fazer de faculdade? Perguntou, meio que do nada, mas me derreti. O que eu mais admiro em um garoto, depois da beleza, lógico, é sobre o que pensa sobre o futuro. Eu vou cuidar de alguma empresa do meu pai, não preciso de faculdade para isso. Expliquei, certo, mas e você? O que vai fazer? Perguntei com a esperança que ele fosse trabalhar em algo bom, que desejasse mudar de vida. Eu quero viver para sempre ao lado de Leonardo. Quero ter uma família com ele, mas acima de tudo, eu não fui criada para ter uma vida qualquer. Não me importava seu passado, mas me importava o que ele faria daqui para frente. Já estou fazendo, afirmou, e eu fiquei surpresa. Olhei. O quê? Estou fazendo alguns cursos para empresários, informou. Sorri. Ele pensava sobre seu futuro. Se você quiser, pode assumir a empresa do meu pai comigo. Eu quero algo só meu, afirmou de um jeito seco demais. Eu preferi algo nosso. O informei sobre a minha vontade e olhei para o lado. Não queria estragar o momento discutindo, mas realmente queria uma vida junto a dele. Só não sei se daria certo. Ele demorou alguns minutos para responder. Pode ser, concordou por fim, mas primeiro engoliu em seco. Eu vou ser preso, afirmou e meu coração acelerou. E se der para pagar a fiança? É quase impossível, discordou. Por quê? Questionei. Pois se tem uma área na vida que eu não sei nada, é a área jurídica.
porque o valor será muito alto. Isso se o juiz permitir, desabafou Léo. Se eu puder pagar, eu vou pagar. Afirmei como se fizesse uma promessa, pois tudo o que eu mais queria na vida era passar cada dia ao lado de Leonardo. Não vai, repreendeu Léo. Eu entendi o porquê ele não querer que eu pagasse, mas não fazia sentido. Vai me pedir de tirar da cadeia? Eu errei, eu tenho que pagar pelo que eu fiz, e depois vou poder ter uma vida normal, argumentou como se fosse fácil, e eu olhei irritada. Pare de fingir que está tudo bem. Você sabe que quem é preso perde a dignidade e não pode trabalhar em empregos. Quase gritei, desabafando toda a minha dor. Eu já vou deixar minha empresa aberta antes de ser preso. Ele respondeu certo do que dizia e pensava. Você é procurado, nem deve poder abrir uma empresa. Afirmei sendo realista. Ele riu. A polícia pode fazer muita coisa, porém existe uma coisa que os paralisa. Ele justificou, e eu demorei alguns segundos para assimilar. Esse não é um jeito muito honesto de recomeçar as coisas. Ninguém é totalmente certo, argumentou, e eu pensei. Existem sim pessoas certas. Um exemplo disso é meu pai. Meu pai é certinho, afirmei sem a menor dúvida. Lamento, Karina, mas isso não dá para saber. Discordou Léo, e o que me deixou irritada. Meu pai é tudo para mim e sempre me ensinou o caminho correto. Eu confio em meu pai. Eu não quero discutir, ele disse apertando com mais força o volante e suspirando. Minha vontade era de tagarelar, mas sempre que eu começo a falar demais, acaba estragando tudo em minha volta. Também não quero discutir. Concordei. Estamos quase chegando, ele disse depois de um longo silêncio e me olhou sorrindo. Eu apenas dei um largo sorriso e me ajeitei no banco. Estava ansiosa. Algumas semanas atrás brigaríamos e acabaríamos com tudo, mas hoje, talvez com um pouco mais de maturidade, preferimos parar a discussão e continuar juntos. A vida é mais bonita quando se tem alguém. Descemos do carro e ele rapidamente tomou minha mão. Boa noite, disse um moço no estacionamento. Boa noite, desejou Leonardo e pegou o ticket. Boa noite, sorri. Comecei a sentir algo estranho na minha barriga. Não sabia o que era ao certo, mas era um friozinho. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!